Amém, queridos? Estão aqui ou estão em casa? Estão na cama? Estão em outro lugar? Estão aqui, né? Firme e forte, é isso aí. Amém, queridos? Nós estamos estudando a vida e história do profeta Elias. Nós vamos hoje continuar, não sei, eu acho que talvez eu pare essa semana, mas eu quero falar mais algumas coisinhas a respeito desse profeta que nos ensina tantas coisas muito interessantes para a nossa vida. Vamos ler 1 Reis, capítulo 18, do versículo 19 em diante. Abra sua Bíblia lá. Aí nada como a luz, né? Nada como a luz. Abriram aí, queridos? 1 Reis, capítulo 18, versículos 19 em diante, diz assim: Agora, pois, manda juntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse é que é Deus. E todo o povo respondeu e disse: Boa é esta palavra. Disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós outros um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome de vosso Deus, e não lhe metais fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse, e manquejando se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia Elias zombava deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, ou atendendo a necessidades, ou de viagem, ou a dormir e despertará. E eles clamavam em alta vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia profetizaram eles, até que a oferta de manjares se oferecesse. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha. E disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel,
Fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha e as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizom, e ali os matou. Amém, queridos. Querido Deus, nós ouvimos a tua palavra, Senhor. E eu sei que a tua palavra tem falado conosco, tem falado ao nosso coração. E o objetivo da tua palavra, Senhor, é nos fortalecer cada dia mais em ti, nos tornar parecidos contigo, Senhor. Conhecer a ti, ó Deus, na intimidade, saber que o Senhor tem planos para a nossa vida, que o Senhor tem prazer em realizar esses planos de paz e não de mal, para nos dar um futuro e uma esperança. E nós cremos, Senhor, com todo o nosso coração. Entregamos, Senhor, as nossas vidas nas tuas mãos, em nome de Jesus. Diga amém, queridos. Amém. Um amém meio xoxinho. Está todo mundo xoxo aqui? Amém. Amém. É isso aí. Amém, queridos. Sabe uma das coisas que esse texto mostra? Esse texto mostra algumas coisas interessantes. Eu dei a esse texto o título de Elias, o profeta solitário. Mas ele não fala só sobre o sentimento de solidão de Elias, né? Ele começa falando sobre uma coisa que também é muito comum na vida da gente. Ele fala sobre a dúvida. E quem é que não tem dúvida? Quem é que muitas vezes não deixa a dúvida dominar o seu coração? Eu digo para vocês que dúvida é o maior inimigo da nossa fé. Maior inimigo da nossa fé. Tiago 1,6, ele diz para a gente, olha, quando você pedir alguma coisa, ele está falando lá de pedir sabedoria a Deus, ele diz, peça-a, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. A nossa vida é como uma onda do mar, né, que muitas vezes, se a gente não decide realmente crer em Deus e colocar a nossa vida nas mãos de Deus e depender de Deus, nós somos levados para todo lado, para todo canto, por todo vento de doutrina, por toda situação, pelos sentimentos, por aquilo que domina o nosso coração. E Deus está dizendo, olha, você precisa aprender a crer. Amém, queridos? Amém. A apostasia de Israel, como o reino dividido, era decorrente do afastamento de Deus. Israel teve seu início, né? O reino do norte teve seu início, regido por alguém que foi escolhido por Deus. Jeroboão foi o primeiro rei do reino de Israel, depois que a nação de Israel foi dividida. E quando ele foi escolhido, o profeta chegou para ele e disse, olha, eu tenho uma palavra de Deus para você. E ele disse, olha, se ouvires tudo o que eu te mandar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi, e te darei Israel. É promessa de Deus. Israel estava sendo dividido por causa de pecados lá de um homem que foi tremendamente usado por Deus e que tem ensinos maravilhosos na nossa vida, mas que permitiu que o seu coração se envolvesse com coisas que não devia e permitiu então que a nação de Israel fosse dividida. Salomão foi esse homem.
porque ele se arrependeu no final da sua vida. Deus disse: olha, eu não vou fazer isso nos dias dele, mas nos dias do seu filho. E quando ele morreu, Roboão assumiu o trono, mas ele assumiu o trono somente de 2 tribos, chamado Reino de Judá. E o reino de Israel então foi regido inicialmente pelo rei Jeroboão. Só que, queridos, Jeroboão, apesar de ter uma palavra no seu coração, apesar de ter uma promessa de Deus na sua vida, ele já começou o seu reinado com uma grande dúvida. Aquilo que muitas vezes vem como uma lança do inimigo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, tentando tirar o nosso foco das coisas de Deus, querendo nos levar para longe de Deus, e às vezes a gente não percebe essas coisas, a gente acaba assumindo isso. Ele começou o seu reinado com dúvida. Ele disse lá: olha, a adoração do povo de Israel é feita lá em Jerusalém. Eu estou no reino do norte, Jerusalém está no reino do sul. Se esse povo for para lá, esse povo vai se voltar, o seu coração vai se voltar para o rei Reoboão, e eles então vão me abandonar e vão me matar. Eu vou ficar sozinho aqui. E ele então começou a tomar providências, e então começou a construir altares onde o povo pudesse adorar a Deus e não precisasse ir a Jerusalém. Mas Jerusalém era o centro da adoração a Deus naquela época, o lugar que Deus tinha estabelecido para que durante um determinado tempo toda a nação estivesse junta ali e pudesse estar adorando a Deus e oferecendo sacrifícios. Roboão duvidou no seu coração daquilo que Deus tinha dado como promessa na vida dele. Desde essa época, Israel vivia meio que na corda bamba da incredulidade, né? E cada vez eles se bandeavam mais, né? Para a incredulidade. A espiritualidade deles estava por um fio. Eles não abandonaram Deus totalmente, mas eles se tornaram tolerantes com a pluralidade de deuses, como parte integrante da sua vida espiritual. Porque outros deuses foram trazidos para o meio de Israel, de gente que não fazia parte da nação, mas que foram se infiltrando por permissão do próprio povo. E então trouxeram os seus deuses, a sua adoração, e o povo de Israel foi então assumindo isso para a vida deles. Quando Acabe se tornou rei em Israel, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel Sidônia, que era adoradora de Baal, e essa mulher se esforçou para eliminar de Israel a adoração ao verdadeiro Deus, ao Senhor de Israel, introduzindo lá a adoração a Baal. Ela perseguiu os profetas do Senhor, e a Bíblia diz que muitos deles foram mortos ao fio da espada por ela, ou por quem ela mandou. E aqueles que sobreviveram estavam escondidos em cavernas, com medo de serem mortos. E aí nós vemos então Elias fazendo uma declaração que para ele era o sentimento que ele tinha, porque ele não via ninguém agindo. Elias então se diz: só eu restei, só eu dos profetas de Israel estou aqui fazendo alguma coisa. Elias se sentia solitário no meio daquele povo corrompido em sua fé. Só eu fiquei dos profetas do Senhor. Sabe, queridos, esse sentimento de solidão muitas vezes bate no nosso coração por várias razões da nossa vida, e às vezes a gente se sente sozinho, porque acha que não há pessoas ao nosso redor que podem fazer alguma coisa por nós, ou podem fazer alguma coisa conosco. Esse sentimento que muitas vezes toma conta do nosso coração, achando que nós estamos sozinhos, que nem mesmo Deus está conosco. As situações nos levam muitas vezes a isto.
Mas Elias aqui nos mostra uma situação totalmente diferente, porque ele declara isto, porque é isto que ele estava vendo, mas ele estava dizendo: olha, eu sei que eu estou sozinho, mas eu creio num Deus que é poderoso para fazer grandes coisas, grandes coisas. Amém, queridos? Você tem um Deus que é por você. Você tem um Deus que é chamado o guerreiro, o general do exército de Israel, o general do exército que luta por nós. Você tem um Deus que é poderoso. Você não está sozinho, por mais que você possa se sentir dessa forma, você não está sozinho, porque Deus está contigo. Amém, queridos? O Senhor está contigo a todo momento, em toda situação. Elias se sentia sozinho ali, porque ele sabia que existiam profetas no meio de Israel, mas esses profetas estavam acuados, eles estavam escondidos. Ele estava ali sozinho porque ele não podia contar com a ajuda desses profetas, que eram homens de Deus. Ele soube através de Obadias, que 100 profetas haviam sido escondidos numa caverna, porque Jezabel estava correndo atrás deles. Então Obadias os tomou e colocou de 50 em 2 cavernas e os alimentavam ali, mas eles estavam com medo da morte. Muitas vezes a gente, com medo da morte, a gente deixa de fazer algumas coisas na nossa vida. Alguns dias atrás eu estava numa reunião de chineses. Eu sou descendente de chinês, né? Dá para ver, né? Dá para perceber. E eu fui convidado para uma reunião de chineses. Só tinha chineses lá, chineses advogados. E era para constituir uma associação, né, que é a princípio bastante interessante, e me convidaram para fazer parte da diretoria da associação. Mas o mais interessante, queridos, é que eu encontrei ali um irmão, um casal chinês casado com uma brasileira, mas ele é chinês, não é chinês paraguai que nem eu não, é chinês mesmo. E aí ele, de alguma forma, ele descobriu que eu era pastor, não sei como, né? Ele descobriu que eu era pastor. E aí quando eu fui me despedir de todos, porque eu estava saindo, que nós tínhamos um outro encontro, num outro local, aí ele foi lá, correu para falar comigo, ele falou: você é pastor, né? Falei: sou. Aí ele contou a história da vida dele, que ele se converteu, e ele e a esposa estão na igreja, trabalham na igreja, moram aqui em Valinhos, e ele estava contando que ele foi para a China. Ele estava dizendo: olha, a China é um lugar muito difícil de se pregar o evangelho, mas é um lugar onde o povo tem sede de Deus e da palavra de Deus. E eu fui para lá e eu comecei a reunir alguns irmãos, algumas pessoas, e no começo começou com 3 pessoas, depois aumentou para 5, depois aumentou para 10, e 2 meses que eu fiquei lá, existiam 300 pessoas frequentando aquela reunião. Só que um detalhe, queridos, na China não existe igreja aberta. Na China não existe nada oficialmente aberto onde você possa adorar a Deus. Essas coisas são feitas de forma velada. Mas o que a gente vê é que as pessoas estão, de alguma forma, se movimentando para que o evangelho seja pregado naquele lugar. Eles não estão se escondendo, eles talvez estejam correndo o risco de serem pegos ali, talvez sofrerem alguma sanção do governo chinês, mas eles estão lá fazendo a obra de Deus. E sabe que o que me deu de desejo no coração, eu falei para ele: puxa, eu quero ter essa experiência, de ir lá para a China, de poder pregar o evangelho para aquelas pessoas, e de saber que de alguma forma eu posso fazer diferença na vida deles. Aqui existia Elias, que estava numa situação de abandono
pelos seus pares profetas, porque todos eles estavam escondidos em cavernas com medo e não faziam absolutamente nada, e o povo estava largado, o povo estava sem direção espiritual, o povo estava sem alguém que os conduzisse a Deus. A nação estava vivendo apostasia, as pessoas estavam longe de Deus. E Elias diz então: só eu fiquei, só eu estou aqui, só eu restei. Elias, então, depois de repreender Acabe, que era um judeu, ele desafia Acabe a convocar todo o povo de Israel, o povo que seguia, e também os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, que estavam, que a Bíblia diz, né, que comiam da mesa de Jezabel, que Jezabel os alimentava, para que estivessem diante dele. E a gente fica pensando: irmão, mas por que esse povo foi, né? Por que esse povo foi estar com Elias diante do Carmelo? Talvez, queridos, porque a situação em Israel era tão ruim, tão terrível por causa da fome, que eles queriam ver alguma coisa nova acontecendo. Eles queriam ver alguma coisa que pudesse mudar a sorte deles, a história deles ali. Humanamente falando, aquela é uma luta injusta. Elias literalmente desafiou Acabe: traz toda a tua tropa, eu estou sozinho aqui, eu vou enfrentá-los. Era uma luta injusta. Mas Acabe aceitou o desafio de Elias e convocou todo o povo de Israel. E o povo veio ao Monte Carmelo. Uma coisa interessante que a gente pode perceber aqui no texto, ele não fala claramente, mas a gente percebe pelo desenrolar do texto, é que mostra que Jezabel não quis saber do desafio, não. Falei: não, eu não quero estar lá para ver o que vai acontecer, não. Né? Ela fugiu da raia. E também os 400 profetas de Azerá, pelo jeito também não foram, porque depois Elias faz menção aqui somente dos 450 profetas de Baal. Mas Elias então conclama o povo e diz para eles: olha, quem vocês acreditam que é Deus? É Baal? É o Senhor? Se vocês acreditam que o Senhor é Deus, então sigam. Ou se vocês acreditam que Baal é Deus, então sigam. Mas não fiquem em cima do muro. Tomem uma posição. Não fiquem adorando os dois lados como se isso pudesse trazer algum benefício para vocês. Israel seguia dois senhores. Servia a Deus e servia a Baal ao mesmo tempo. Dúvida no coração: quem é que realmente pode nos dar resposta? Às vezes eu vejo pessoas que dizem: pastor, eu já fui em tal lugar, já fui em tal lugar, já fui em tal lugar, e em nenhum lugar eu consigo encontrar resposta, e muitas vezes já teve até na casa de Deus. Mas quando a gente busca a Deus, querido, nós precisamos buscar a Deus com todo o nosso coração. Amém? E as pessoas ficam pulando de galho em galho, pulando de lugar em lugar, buscando respostas para a sua vida. Eles não sabem o que querem. A dúvida. Embora essa narrativa começa com um aparente debate, um embate entre Acabe e Elias, na verdade nós vemos que a história é de Elias com o povo de Israel. O embate é de Elias com o povo de Israel, que está sendo chamado a um compromisso verdadeiro com Deus. Ele diz para eles: até quando cocheareis entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar mancando, né, que é um termo que ele usa aqui, entre dois senhores? Até quando vocês vão ficar duvidando, né, ou tentando achar qual é o melhor lado para vocês servirem?
Baal, eu já falei aqui para vocês, ele era tido como o Deus que controlava o tempo, que controlava o clima. Então, por uma orientação divina, Elias estabelece uma disputa para mostrar para aquelas pessoas quem era o verdadeiro Deus. O Deus que tinha o controle sobre todas as coisas. Que a gente vê, queridos, desde o princípio da história lá de Elias, que eu comecei a falar para vocês, a pregar para vocês a respeito, desde a chegada de Elias ali, trazendo aquela mensagem, a gente vê que Deus tinha um plano. Deus tem um plano. Tem um cântico que a gente antigo, Deus tem um plano para cada criatura. Queridos, Deus tem planos para a minha vida e para a tua vida. Deus tinha planos para a nação de Israel, que era o de restaurar a comunhão com o seu povo. Sabe, o que Deus mais faz conosco é buscar, porque às vezes a gente é como ovelha desgarrada, né? Uma hora a gente está aqui com o pé no mundo, outra hora a gente está lá na casa de Deus, depois a gente tira o pé novamente, e o Senhor está sempre atraindo você para perto dEle, o Senhor está sempre atraindo o teu coração, porque Deus te ama, e Deus quer que você esteja próximo dEle, para que você seja abençoado. Este era o motivo. Este era o motivo de Deus estar fazendo o que estava fazendo. Ele tinha um propósito de restabelecer a comunhão com o seu povo. A chuva parou de molhar a terra e de fertilizar a terra por ordem de Deus. Foi Deus que fez isso. A cegueira espiritual que aqueles israelitas estavam vivendo os impedia de ver o verdadeiro Deus. Era necessário alguma coisa impactante que chamasse a atenção dessas pessoas para que elas, por vontade própria, se voltassem para Deus. Deus poderia fazer isso? Poderia, queridos. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha com o meu desejo, o teu desejo. Deus trabalha com a nossa vontade de servir a Ele com todo o nosso coração. Ele nos atrai para perto dEle. Ele faz coisas que nos atraem para perto dEle. Mas Ele deseja que você faça isso com todo o teu coração. Elias deu aos profetas de Baal todas as vantagens para que eles pudessem provar que Baal era Deus. Ele disse para eles, olha, o povo está aí na frente de vocês têm a atenção do povo. Vocês podem escolher o novilho, qualquer um deles. Foram dados 2 novilhos, ele disse, olha, escolhe qual é o novilho que vocês querem, o melhor para vocês. Podem começar primeiro, vocês são muitos, então vocês precisam de mais tempo para organizar as coisas. Ele deu todas as vantagens. Aqui na Bíblia, queridos, nós não vemos que os profetas de Baal tiveram que construir ou reconstruir o altar de adoração, porque certamente aquele altar de adoração a Baal era usado regularmente, já existia ali, então eles não tiveram que gastar tempo com isso. E a Bíblia diz então que eles fizeram isso, eles separaram lá o novilho e cortaram o novilho em pedaços e depois então colocaram fogo, colocaram fogo não, eles oraram ao seu Deus pedindo que Baal mandasse fogo sobre aquele altar, sobre aquele holocausto. E a Bíblia diz que eles começaram bem cedo. Começaram de manhãzinha e até o meio-dia eles estavam ali clamando ao seu Deus, gritando, e chegavam ao ponto de se retalhar, de se espetar com lanças, com facas, de derramar sangue, porque eles queriam chamar a atenção do seu Deus, porque eles queriam chamar a atenção do Deus Baal e não viam resposta alguma. Eu não sei se isso ainda é comum, mas já ouvi muitas histórias de pessoas se automutilando.
como uma forma de agradar a Deus por causa dos seus pecados, se chicoteando, às vezes até com coisas que machucam. Isso não leva a nada, queridos. Deus não precisa disso. Nosso Deus não pede isso de nós. A Bíblia diz que, chegado o meio-dia, Elias começou a zombar deles. Olha, Ele é Deus. Talvez vocês precisem gritar mais alto, porque Ele não está ouvindo vocês. Ele é Deus. Mas talvez Ele esteja tirando um cochilozinho lá, é a hora do sono dele. Então vocês precisam acordá-lo. Baal é Deus. Mas talvez Ele esteja de viagem. E talvez Ele não esteja podendo atender vocês agora. Ele começou a zombar daquele povo. Porque Ele sabia que Baal não era Deus. Depois do meio-dia, a Bíblia diz aqui no versículo 18, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse. Então até o meio-dia eles clamaram. Depois eles continuaram clamando até a oferta de manjares. A oferta de manjares era uma oferta oferecida no finalzinho do dia. Significa então que eles começaram de manhã e foram até o final da tarde. E no meio-dia, ao meio-dia então, Elias chama a atenção do povo para si. Ele diz: olha Israel, voltem-se para mim. Eles já tiveram tempo de mostrar o que eles poderiam fazer. Deixe eles lá. Deixe eles continuarem o trabalho deles. Voltem a atenção aqui para mim. E o que Elias faz, queridos? A primeira coisa que Elias faz é restaurar o altar de adoração ao Senhor. O altar que existia naquele lugar e que foi em algum momento destruído porque a nação de Israel começou a adorar outros deuses. Destruíram o altar do Senhor. A primeira coisa que Elias faz então é reconstruir o altar. Eu vejo, queridos, que é uma mensagem de Elias ao povo de Israel neste texto. Israel, antes de ser o reino do norte, era uma nação única, formada por 12 tribos, constituída por Deus como o povo da aliança, que tinha uma promessa. A reconstrução que Elias faz, ele utiliza 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Sabe por quê? Porque para Deus, Israel era um único povo. Um único povo. Ele lembra os israelitas que eles são o povo da aliança. Não somente a nação de Israel como o reino do norte, mas Israel como um todo, formado pelas 12 tribos. E nós vemos esta afirmação, esse simbolismo da aliança do povo de Deus, também na forma como Elias manda que se prepare o altar de holocausto, porque ele diz lá para eles: olha, derramem 4 cântaros de água. Depois ele diz: derramem mais 4 cântaros. E pela terceira vez, mais 4 cântaros. Somando 12 cântaros de água. Porque para Deus, queridos, o que Deus nos mostra aqui é que Deus quer integralidade, sabe? Deus quer 100% do meu coração, 100% do teu coração. Deus quer que a nossa adoração seja completa, não seja pela metade, não seja parcial. Que a gente esteja com o nosso coração nos Baalins e outra parte do nosso coração em Deus. Que a gente coloque a nossa confiança no homem e também ore ao Senhor. Nós precisamos confiar em Deus com todo o nosso coração. Elias está trazendo à memória dos israelitas quem eles são, de quem eles são.
e as promessas que Deus tem para as suas vidas. Algumas vezes, queridos, nós precisamos restaurar o altar de adoração na nossa vida, que foi destruído em algum momento porque nós nos afastamos de Deus. Nós precisamos restaurar e dizer: Senhor, Tu és o Senhor da minha vida. Eu sei que muitas vezes eu tenho estado longe de Ti, mas eu quero voltar, eu quero adorar. Deus espera 100% do nosso coração. Deus espera 100% da nossa dedicação. Deus espera 100% da nossa atenção. Deus espera 100% dos nossos pensamentos. Deus quer 100% da nossa vida. Amém, queridos? Amém? É isso que Deus quer de nós. Como é que nós temos confiado em Deus? Nós precisamos nos lembrar das promessas que Deus tem para cada um de nós. Eu sei que você tem promessas de Deus para a sua vida. Se você não descobriu ainda, descubra. Porque Deus tem falado com você muitas vezes. Talvez você não tenha ouvido. Deus tem promessas para a sua vida. Você precisa se lembrar dessas promessas. E confiar que você tem um Deus que tem aliança contigo e tem prazer em te abençoar. Nós não podemos viver para Deus e para os nossos baalins. Nós não podemos cochear entre dois pensamentos, como diz a Bíblia. Nós não podemos viver de um lado para o outro, buscando um Deus que possa atender às nossas necessidades. Nós precisamos crer no Senhor com todo o nosso coração. Diferente dos adoradores de Baal, nós não precisamos nos automutilar. Nós não precisamos de sacrifícios tolos, que não levam a nada, porque nós não chamamos a atenção do nosso Deus dessa maneira. Nós temos alguém que se sacrificou por nós, por mim e por você. Jesus se sacrificou por nós, morreu por nós. Ali neste evento ele estava representado no novilho oferecido no holocausto. Elias honrou a Deus e adorou a Deus ao oferecer o holocausto como sacrifício. A gente precisa oferecer sacrifícios a Deus de louvor. Nós não vemos aqui Elias se espernear. Nós vimos o relato dos profetas de Baal, pulando, dançando, gritando, para que Baal os ouvisse e não os ouviu. Aqui nós não vemos Elias se debatendo, nós não vemos Elias gritando, não vemos Elias se mutilando. Elias não derrama o seu próprio sangue, ele apenas ora. Ele apenas ora. A oração, queridos, a Bíblia diz, a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Ele apenas ora. Na oração, ele novamente lembra ao povo quem eles são. Ele começa a oração dele dizendo: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Israel. Na oração ele traz à memória daquele povo quem eles são. Um povo da aliança de Deus com Abraão, que foi mantida através de Isaac, que foi mantida através de Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. E essa aliança, queridos, Deus tem com a minha vida e com a tua vida também. Amém? A mesma aliança, nós fazemos parte desta aliança. A Bíblia aqui nos mostra que Elias era um homem de oração. Tiago nos mostra isso quando fala a respeito de Elias. Ele diz, olha, que apesar de Elias ser um grande profeta, ele diz, Elias era um homem comum, como eu e você. Um homem comum.
como qualquer um de nós, que cria na oração, que cria no poder da oração. Ele diz: Elias, que é igual a mim e a você, orou e a chuva parou. E depois Elias orou e a chuva desceu. Ah, queridos, isso é uma coisa maravilhosa, sabe? A gente não precisa olhar para esses homens da Bíblia. São especiais porque dedicaram a sua vida a servir ao Senhor com todo o seu coração. Mas nós podemos olhar para eles como um exemplo para a nossa vida, de que nós podemos ser iguais a eles. Nós podemos ser igual a Jó, que confiou em Deus no pior momento da sua vida, com pessoas ao seu lado o acusando, com pessoas ao seu lado, muitas vezes apontando o dedo para ele, e nem por isso ele abandonou os seus amigos. Com pessoas dizendo para ele: você está em pecado, e nem por isso ele virou a cara para essas pessoas. Mas ele se defendia e dizia: olha, eu sei que eu tenho sido correto diante de Deus, eu tenho procurado fazer as coisas de uma maneira correta. No final da história, ele é que abençoou os seus amigos que apontaram o dedo para ele. No final da história, ele ora pelos seus amigos, para que os seus amigos não sejam prejudicados pelo castigo de Deus. Ele ora pelos seus amigos e irmãos, para que a bênção alcançasse também a vida deles. Tiago nos mostra que nós podemos ser como essas pessoas, queridos. Que nós podemos ser especiais se nós quisermos. Nosso sacrifício é a nossa adoração. Nosso reconhecimento de Deus como o único e verdadeiro Deus. A nossa confiança nele em toda e qualquer circunstância ou situação da sua vida. Não importa. Está passando por um momento difícil, todos nós passamos, queridos. Você pode estar no meio da tempestade, no barco no meio da tempestade, mas e se sentir sozinho ali. Mas você pode também estar nessa mesma tempestade e saber que o Senhor está contigo, porque Ele jamais te abandona. Amém, queridos? Em nenhum momento. Elias tinha essa convicção. Ele apenas diz: olha, os outros resolveram se entocar numa caverna e se esconder com medo da morte, mas eu estou aqui porque eu creio num Deus que é poderoso para fazer abundantemente mais. Deus quer usar a minha vida e a tua vida. Deus quer que nós sejamos instrumento de bênção na vida das pessoas. Não adianta nós ficarmos em cavernas. Crente 007. As pessoas precisam saber que nós temos um Deus, que nós servimos a um Deus que é poderoso para fazer abundantemente mais. Nosso sacrifício, queridos, é o nosso louvor a Deus. Nossa adoração. Hebreus 13:15 nos ensina dizendo assim: olha, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor. E ele diz o que é isso? Que é um fruto de lábios que confessam o seu nome. Amém. Fruto de lábios que confessam o seu nome. Fruto de lábios que dizem: o Senhor é Deus. Essa história termina com uma declaração de um povo que estava totalmente incrédulo das coisas, de um povo que estava com dúvida no seu coração, cocheando entre dois senhores, cocheando entre dois pensamentos. Quando Elias disse para eles: olha, eu vou propor para vocês aqui um embate, para que vocês vejam se vocês não se decidem a quem vocês querem servir. Vamos fazer um embate, vamos fazer um sacrifício e pedir que o Deus que for Deus de verdade traga fogo sobre o holocausto. E o povo diz: oh, boa essa palavra. Como quem diz assim, né? Bom, pelo menos a gente vai ter certeza.
Sabe, queridos, a gente vê Deus sendo misericordioso com esse povo, agindo dessa maneira. Mas Jesus disse para Judas, disse para quem? Me ajudem aí. Tomé, você creu porque você viu e me tocou. Mas sabe de uma coisa? Bem-aventurado é aquele que não viu e creu. Bem-aventurado é aquele que ouve a palavra de Deus e crê com todo o seu coração. Eles tinham todas as chances do mundo para voltarem o seu coração para Deus, mas eles precisaram de uma situação de impacto nas suas vidas como esta, para voltarem o seu coração para Deus e dizerem lá no final: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Sabe, queridos, só o Senhor é Deus. E você precisa declarar isto em todo momento da sua vida: só o Senhor é Deus. Às vezes, algumas situações vão querer te conduzir a outros caminhos, mas você precisa ter a convicção que Elias tinha no seu coração e dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Talvez você não tenha as respostas que você precisa no momento em que você precisa, mas Deus quer que você aprenda a confiar nele, porque no tempo certo Deus vai mandar bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus filhos, sobre os teus netos, sobre as gerações futuras, porque Deus é Deus que alcança através da nossa vida, através da minha vida, através da tua vida. Eu fui abençoado pela vida dos meus pais, da minha mãe, que se converteram há tantos anos atrás e nos ensinaram a depender de Deus. Eu ensinei os meus filhos a depender de Deus, que está ensinando os filhos deles a depender de Deus, os meus netos. Nós fazemos parte dessa cadeia de bênção, queridos. Nós fazemos parte dessa cadeia de bênção. Jesus, quando esteve aqui, exerceu o seu ministério, fez milagres, fez coisas tremendas. Depois ele disse: olha, eu subo. Agora é a vez de vocês. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. Quem vocês batizarem vai estar no centro da vontade de Deus. O que vocês fizerem aqui vai estar abençoando como eu abençoei a vida dessas pessoas. Jesus ainda disse: olha, vocês viram eu fazendo milagres muito maiores do que esses, vocês podem fazer também. Amém? Nós precisamos crer verdadeiramente que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que nós vemos nessa história, queridos, é um homem que decidiu crer e tinha um ministério de oração. A oração muda a história. A oração traz o favor de Deus sobre a nossa vida. A oração nos aproxima de Deus, nos torna íntimos de Deus. A oração de Elias trouxe fogo sobre o altar, sobre aquele holocausto. A Bíblia diz que queimou tudo ao seu redor. Queimou o cordeiro, o novilho que estava ali, queimou a água, queimou as pedras que estavam em volta, queimou a terra que estava em volta, porque o poder do fogo de Deus é tremendo. Quando o fogo de Deus vem sobre a tua vida, não há o que pode parar. Amém, meu amado? Deus quer tocar você com fogo. Você é o altar de adoração. Você é o altar de adoração que Deus quer reedificar, quer tornar você mais próximo dEle, quer encher a tua vida. Amém, queridos? Que o fogo do Senhor abrase o teu coração nessa manhã.